Rádio Jornal apresenta Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no restauração rapaz baleado em Camaragibe. Motoqueiros assassinam homem a tiros no bairro do Janga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 23 de maio de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E não esqueça, entre no meu Instagram, isso mesmo, @Eliel Alves, o apresentador. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 11 assassinatos, 11 crimes. 6 assassinatos ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. Jovem denuncia que foi agredida pelo ex-padrasto no sítio dos Pintos, zona norte do Recife. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. A estudante de 18 anos de idade, que teve a identidade preservada, contou que foi agredida pelo ex-padrasto na residência onde mora com os avós, no sítio dos Pintos, em Dois Irmãos, no Recife. Com ferimentos na testa e no olho direito, a vítima relata que levou um murro ao impedir que o homem levasse o irmão de 10 anos à força. A estudante foi socorrida e precisou levar 4 pontos na testa, após perder muito sangue. A medida protetiva foi solicitada e já está com a vítima, que teme que algo pior aconteça. Ele chegou dizendo que queria se despedir do meu irmão ali em cima, no caminho que tem perto da minha casa, dentro dos matos, e isso é muito estranho. E aí a gente não queria deixar ele levar o meu irmão, né? Foi na hora que ele entrou dentro da minha casa, pegou meu irmão pelo braço, à força, e saiu puxando ele pro lado de fora. Aí foi na hora que a minha avó se levantou e eu falei: mãe, não deixa ele levar meu irmão não deixa ele levar não. Aí foi na hora que eu me levantei, passei na frente dela e fui pra perto pra pegar o meu irmão pela mão, né? Aí foi na hora que eu peguei ele, eu não cheguei nem a tocar na mão do meu irmão, porque ele já veio pra cima de mim com toda a agressividade. Ele me deu um murro na cara e saiu correndo. Primeiramente eu fui na delegacia da mulher, fiz o boletim de ocorrência, pedi a medida protetiva. Aí fui no ML, fiz corpo de delito. Quando eu cheguei em casa, foi que eu piorei bastante do rosto, do corte, na verdade. Não queria estancar de forma alguma não queria. Aí eu fui pra UPA, socorrida, passei na frente de todo mundo. Lá mesmo, eles enfaixaram a minha cabeça e me transferiram para a restauração. Aí foi lá que eu fiz na restauração, eu fiz a tomografia da cabeça. E levei 4 pontos, né, no corte. O neuro falou que rompeu um vaso sanguíneo. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Ônibus da empresa Pedrosa, que fazia linha Comunidade Bola na Rede Macaxeira, foi assaltado na BR-101 Norte, ali pela Guabiraba, por um só suspeito. Os cara armado com revólver rendeu o motorista e roubou dinheiro da renda do veículo. Heleno Bezerra da Silva Neto, jovem com 22 anos, residente na rua 161, no bairro do Caetés, em Abreu Lima. Ele foi baleado no Alto Zero Pinho, zona norte do Recife, ali pertinho do Rei da Picanha, por um ladrão. Foi uma tentativa de assalto, o jovem teria corrido, Heleno Bezerra da Silva Neto, e acabou sendo baleado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. José Lenilson de Barros Santos, jovem com 22 anos de idade, residente em Bom Conselho. Ele foi baleado na Praça Santo Antônio, bairro São Cristóvão, em Bom Conselho, por Carlos Vic Santana de Melo, que foi preso, logo em seguida preso em flagrante. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Adriano Ferreira da Silva, um ajudante de pedreiro, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro de Nova Descoberta, zona norte do Recife. A informação é de que ele seria usuário de maconha. A polícia está investigando o caso. O corpo de Adriano Ferreira da Silva, ajudante de pedreiro, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Anderson Marcelino da Silva, com 38 anos de idade, residente na Rua do Chafariz, no Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda. Ele foi assassinado
com disparos de arma de fogo na quarta travessa Mário Juruna, lá no Alto da Bondade, crime praticado por elementos desconhecidos. Por sinal, o Anderson Marcelino da Silva foi assassinado na noite de antes de ontem e o sepultamento ocorreu ontem no cemitério de Beberibe. Anderson Mendes da Silva, um rapaz de 27 anos, residente na rua Vereador Arthur Clemente da Silva, em Santa Cruz do Capibaribe, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Joaquim Nabuco, no bairro Cruz Alta, lá em Santa Cruz do Capibaribe. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. Edvanilson Amorim Silva, de 35 anos de idade, residente no sítio Lajedo da Fome, zona rural de Agrestina, foi assassinado a bala. O corpo dele foi desovado no sítio Estado, em Altinho, também no interior do estado. De acordo com informações, 3 homens, se dizendo policiais, elementos em um carro Onix preto, teriam arrastado ele. A informação que ele teria envolvimento com crimes como assaltos e roubos em chácaras, e daí ele foi assassinado, teria sido amarrado, inclusive, e o corpo desovado justamente lá no sítio Estado, na cidade de Altinho. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, apelo do povo lá de Águas Compridas. A informação do pessoal lá é que na rua Nelson Melo Paz Barreto, em frente ao posto médico, no Largo do Afonso, justamente em frente ao posto médico, tem um cano da Compesa estourado, jorrando água à vontade. Aí o apelo é para que a Compesa compareça no local para resolver esse problema. Aí que lá o pessoal está sem água, sem o líquido precioso. Enquanto está jorrando a água, o povo está sem o líquido precioso. Que situação! E agora um apelo solidário, minha gente. O Hospital de Câncer de Pernambuco está precisando de ajuda. Aliás, sempre precisou de doações. A área da rede feminina está precisando aí, a Casa Rosa. Se você puder ajudar levando agasalhos, né, roupas, casacos para os pacientes, principalmente nesse tempo frio, pacientes principalmente do interior precisam de ajuda. Então, os doadores podem fazer as entregas no prédio Rosa, lá do Hospital do Câncer, que fica aqui pertinho, na Avenida Cruz Cabugá. Vamos aí fazer o bem, porque a rapaziada está realmente necessitando. Alisson Antônio Nicásio da Silva, de 16 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo no centro e também no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Cícero João Cristóvão da Silva, este foi assassinado a golpes de faca no sítio Boa Vista, em Altinho. A violência está grande em Altinho. Diante de ontem para ontem mataram gente em Altinho, e de ontem para hoje mais uma pessoa assassinada. Aliás, diante de ontem para ontem foram 2 pessoas mortas em Altinho, e de ontem para hoje este rapaz, Cícero João Cristóvão da Silva, foi assassinado a facada no sítio Boa Vista, e a informação é que ele estava bebendo na casa de uma senhora Lactéria quando acabou sendo assassinado. João Vitor Barbosa Galvão, um jovem com 21 anos de idade, conhecido como Vitinho, e Carlos José Barbosa da Silva, de 26 anos. Os 2 foram assassinados a bala. Carlos José, conhecido por Caio, e João Vitor Vitinho. Os 2 foram mortos com disparos de arma de fogo na Travessa Petrolina Guedes, na zona rural de São Vicente Ferrer. Crime praticado por elementos desconhecidos. Uma das vítimas, o Vitinho, ele havia deixado o presídio de Limoeiro. A polícia segue investigando o caso. Homem morreu em um acidente de motocicleta na BR-232, altura do quilômetro 92, em Sairé. Heleno Ramos Barros, de 40 anos de idade. Heleno tinha 40 anos de idade. Ele residia no sítio Agreste Pau Santo, que fica em Caruaru, no agreste do estado. Homem foi atropelado por um ônibus na Avenida Alfredo Lisboa, no bairro do Recife, e acabou morrendo no Hospital da Restauração.
Eduardo Leocádio Jorge de Souza, 46 anos. Ele morava em Nova Descoberta e o corpo foi removido do HR para o Instituto de Medicina Legal. Manuel Antônio do Nascimento, de 54 anos de idade, morreu vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta em um carro. Esse acidente aconteceu na estrada de Itapera, no bairro Dan, em Petrolina. Ele não estava na moto, ele estava no carro, ficou muito ferido, gravemente ferido, foi levado para o hospital de Petrolina e acabou morrendo. Agradecendo a rapaziada ligada com a gente aqui no jornal. Beto é conhecido como o Papai Noel do Maranguapium. Beto é um cidadão idoso, mas é ligado o tempo todo aqui na Rádio Jornal. Zuzu, corretor de automóveis mais antigo, mais velho ali da Caixa H, tá ligado com a gente. No bairro de Areias estão lá Dona Jane, Vado e Reginaldo Sarará. Brasil é sargento da Polícia Militar reformado. Ele e Chico Pé de Pano são ex-atletas do Chumba lá do Campo do União Macaxeira. Frederico é vigilante da Feira Livre de Casa Amarela. E Tufão do Caranguejo também está lá na feira. Decão é o Barbosa da farmácia lá em Gravatá. Binha da banda Ojuobá também está ligado com a gente. O Major Ricardo é subcomandante do 16º Batalhão. Ele, o sargento Josemir do BPRV e Eliseu e também Passarinho TX, ligados com a gente na jornal. Emerson e o pai dele, Edinho, presidente da Câmara de Vereadores de Paulista. Os comerciantes lá de Águas Compridas, Zé da Macaíba, conhecido como Bio da Fuba, e também Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados, todos ligados com a gente. Seu João e todos que fazem os produtos igual em Igaçu estão ligados também no jornal. O doutor Paulo de Tasso e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive o presidente Bruno Rodrigues e também o segurança Eziel. Paulo Araújo, da empresa RFR Engenharia da Moares Resort, em Maria Farinha. O sargento PM do BPRV, Júlio Souza de Olinda. Júlio está sempre ligado com a gente, Júlio Souza. Léo é da Litoral Alto Espaço Veículos, no bairro da Madalena. E quem também está ligado com a gente é Vando, da rede de postos de combustíveis Nossa Senhora Aparecida. Morre no Restauração rapaz baleado em Camaragibe. Motoqueiros assassinam homem a tiros no bairro do Janga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Se liga aí no meu Instagram, @Eliel Alves, o apresentador. E você participa da nossa programação, envie áudio aqui para a Rádio Jornal pelo zap 991478520. Diga como está o trânsito na sua região. Daqui a pouco às 7 horas, o nosso amigo Ciro Bezerra, o comunicador do povo, ajuda Pernambuco a andar. Será enterrado hoje o corpo do torcedor do Santa Cruz, vítima da guerra entre torcidas. A notícia com o repórter Adúcio Lucena. O crime aconteceu na PE 15, nas proximidades do viaduto do complexo de Salgadinho, em Olinda, horas antes do jogo entre Santa Cruz e Campinense, no último domingo. A vítima foi Lucas Gabriel Rosano, de 21 anos de idade. Testemunhas contaram que o jovem seguia de ônibus para o estádio do Arruda, quando foi surpreendido pelos criminosos que cercaram o coletivo. Lucas estava com a camisa do Santa Cruz e foi brutalmente agredido com pedradas, socos e pontapés por várias pessoas. A vítima ainda foi socorrida para a UPA de Olinda, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações repassadas pela polícia, os suspeitos seriam integrantes de uma torcida organizada do esporte. Revoltado, o tio de Lucas, Marcos Roberto, esteve no local do crime e ficou sabendo que o sobrinho foi vítima de uma emboscada. A torcida jovem do esporte fez uma cocó para a torcida, inclusive meu sobrinho não estava com uma camisa de inferno coral, não, camisa normal de Santa Cruz, normal. Eu soube que eles chegaram ali perto do complexo Salgadinho ali, fecharam, botaram a geladeira, pedra, e o motorista não teve como passar no Rio Doce CDU. Ele não teve como passar, então ele parou o ônibus, aí todo mundo correu para. Quando ele foi, pegaram ele. E só deu ele na cabeça, infelizmente.
A Polícia Civil deu início às investigações por meio da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, como detalha o delegado Vitor Leite. Integrantes da torcida organizada do esporte fizeram essa interceptação e então começou esse confronto com integrantes da torcida organizada Inferno Coral, que é a torcida do Santa Cruz. Então houve esse confronto e durante essa contenda, Lucas Gabriel foi espancado severamente, ainda chegou a ser socorrido para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Todas as pessoas que estiveram envolvidas nessa situação, tanto da Inferno Coral como da torcida jovem, vão ser intimados, vão prestar depoimentos. Já existe equipes de investigação em campo para localizar essas pessoas, inclusive para ver se existem algumas câmeras que possam ter gravado toda essa ação, toda essa violência. O corpo de Lucas deverá ser enterrado nesta terça-feira. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. O vigilante Elias é o conhecido Mussa, jogador do Maranguapião, está ligado com a gente. Ele trabalha no Hospital Otávio de Freitas e é conhecido como embaixador dos vigilantes. Van e Siguela em Santo Amaro, Saulo Landa está em Olinda. Francisco e Brasil estão na SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico em Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira e também o motorista Fred, na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, está ligado com a gente o tenente Lupécio Nunes. Luiz Severino da Silva, um homem com 57 anos de idade, foi encontrado morto pertinho da feirinha, no bairro da Coab 2, em Palmares. A causa-mortes é desconhecida e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Palmares. Vitor Daniel Luiz da Cruz, um jovem com 22 anos de idade, mototaxista, residente no Engenho Barbalho, em Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi agredido a bala na Rua 8, Rua da Toca, lá na Coab do Cabo. Foram 2 elementos desconhecidos que meteram bala nele. Ele tinha ido ao local com uma corrida, um cliente, e acabou sofrendo esse atentado. Foi atingido na coxa esquerda e levado para a emergência do Hospital Getúlio Vargas. Eric Pereira dos Santos, de 39 anos de idade, residente na Rua Praia da Gamboa, em Muribeca, Rua Jaboatão dos Guararapes, sofreu um atentado a bala naquela localidade. Atentado de autoria e motivos não informados. Ele foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA da Lagoa Encantada, de onde foi em seguida removido para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O Edson Francisco da Silva, jovem com 22 anos de idade, residente na Rua Jaciara, no bairro da Bomba da Metério, zona norte do Recife. Ele foi alvejado a bala na Rua Ouro Branco, lá na Bomba, por um elemento desconhecido que estava em um carro branco, veículo não identificado. De acordo com informações, ele tinha ido ao local fumar uma maconha, um baseado, e aí sofreu esse atentado que pode ter sido praticado por traficantes da região. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Francisco de Assis de Jesus, 36 anos de idade, residente na Rua do Jasmim, em Araripina, foi agredido a golpes de faca por Josiel Ziel, ex-presidiário, por homicídio. Os motivos do atentado não foram informados e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. E agora vamos falar de coisa boa agora? Isso! Os aniversariantes de hoje, terça-feira. Carlos Alberto é condutor do SAMU. Ele mora no bairro da Campina do Barreto. Ele está aniversariando, e o sobrinho dele também, Normandinho. Que maravilha! Luciara está aniversariando. Ela é filha de Laércio, que é gerente da Compesa do Cabanga. Luciara, ela é filha de Laércio, gerente da Compesa do Cabanga, e amanhã será o aniversário da neta de Laércio, Laura, que é filha de Luciano, da empresa BRK. Mara está completando 85 anos, mora em Camaragibe, ela é mãe de Neguinho e também Lula das Malvinas. Marconi Edson da Silva, esse é funcionário do CEASA. Robson Lins da Silva, completando 31 anos de idade, é filho de Ronaldo Maqueiro, que mora
na PE15 em Olinda. Luciano, este é encarregado dos maqueiros do Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Helena da Várzea, ela está aniversariando, trabalha na farmácia do Real Hospital Português. Estrela está completando 58 anos, ela é prima de Mauriceia e haverá uma festa com a presença de Batista, que é presidente do Clube Bela Vista, Antônio, que é conhecido como dançarino, Boca da Lua, e também o estivador Marcos Bola. Jailton é o conhecido Vera Verão, lá do Correio Genipapo da Travessa Fernandinho. Vera Verão, Jailton está completando 56 anos de idade e haverá uma festa com a participação de Rony, que é filho dele, Raíssa, Jason e também José do Camarão, além de Mi Marceneiro. Rose do Hospital Otávio de Freitas é recepcionista, ela é amiga de Elaine. São os aniversariantes de hoje, terça-feira. Um homem foi preso em flagrante por roubo em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Caxangá, no bairro do Cordeiro. Manassés Nascimento de Brito, de 19 anos de idade, residente na Rua Vanglória, no Vasco da Gama. Ele, armado com revólver, estava com o comparsa e teria assaltado o estabelecimento. O comparsa conseguiu fugir em um carro Fiorino, Fiat Fiorino, e ele foi levado para a central de plantão da capital, onde foi autuado em flagrante. 2 ladrões armados assaltaram uma pizzaria Nova Esperança, localizada na Avenida São Sebastião, em Surubim. Roubaram objetos dos funcionários, dos clientes, também dinheiro do apurado do estabelecimento. No pátio 13 de maio, centro em Barreiros, um elemento armado com revólver assaltou o estabelecimento comercial, uma loja, e roubou vários objetos, inclusive peças de roupas também. Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na Avenida Maria Edneia Martins Santana, em Flores, no interior do estado. José Eduardo Medeiros da Silva, 28 anos de idade. Ele estava com revólver e também com a faca peixeira. Ele foi encaminhado à delegacia local e acabou autuado em flagrante. No bairro Fernandinho Italino, que fica em Petrolina, um homem foi preso por tráfico de entorpecentes e também porte ilegal de arma de fogo. João Vitor Rocha Louro de Menezes, 25 anos de idade. Com ele foram apreendidos maconha, dinheiro e também uma pistola. Ele estava inclusive com a tornozeleira do sistema prisional. O cara já tinha sujeira e daí acabou preso também, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração rapaz baleado em Camaragibe. Mailton Cabral Gonçalves, com 31 anos de idade, um rapaz de profissão não informada, residente na Rua Goiás, no bairro Santana, em Camaragibe. Ele foi baleado em um bar na Rua Santana, em Alberto Maia, Camaragibe, por elementos desconhecidos. O fato aconteceu na manhã de ontem. O Mailton Cabral Gonçalves foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço, de onde foi removido aqui para Recife para o HR, foi submetido à cirurgia, mas não resistiu. Ele acabou morrendo e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Motoqueiros assassinam homem a tiros no bairro do Janga. O crime aconteceu ontem por volta das 5h30 da tarde. A vítima, Carlos André Silva Batista, tinha 48 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Avenida Doutor Cláudio José Guilherme, a Rua da Quitandaria, que fica no bairro do Jangue Paulista. 2 homens de uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram disparos. Carlos André Silva Batista, de 48 anos, ele estava participando de uma festa lá quando acabou assassinado. A motivação do crime ainda não foi informada. O corpo de Carlos André Silva Batista foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP sob o comando do delegado José Arcanjo.
O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.